Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Aliança de Sangue. Observemos, portanto, que esta expressão era muito usada nos Estados Unidos no tempo em que os Estados Unidos estava conquistando a nação, ou melhor, o território que hoje forma as Nações Unidas. Só que havia muitos povos ali naquela região. E era comum, nesses filmes e na própria história está registrado, haver aquela aliança de sangue, onde o branco chegava perto do chefe índio e fazia uma aliança com ele. Lógico, é evidente que ela não era cumprida. Por quê? Trata-se de homens. Onde há a palavra do homem, há sempre o erro e a quebra da aliança. O ser humano é muito difícil. Ele dá a palavra hoje e amanhã ele desfaz a mesma palavra que ele deu. Se todos fossem fiéis, não haveria divórcio. Para você ter uma ideia. Olha quantas palavras são quebradas diante de Deus. Quando alguém está no altar dizendo assim, eu me comprometo, e depois vai lá para o cartório para buscar um divórcio. É terrível. Eu não consigo entender como fazem isso, mas fazem. Bom, muito bem. Mas vamos voltar ao texto para que você entenda o significado desta aliança, que prova a fidelidade de Deus, que é diferente da infidelidade do ser humano com o termo. Se o homem fizer uma aliança de sangue, você pode saber que ele vai quebrar, viu? Mas Deus nunca quebra. Capítulo 111 do livro de Salmos, o verso 2, 9 e 5. Vamos ler então? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Esta é a primeira afirmativa bíblica. Eu já falei para você essa semana que o importante é você ler a Sagrada Escritura. Não uma vez, mas inúmeras vezes. Mas não faça a leitura como se eu estivesse lendo um livro, não. Faça a leitura meditando e conversando com Deus. Se você não tiver entendimento, peça a Ele. Senhor, me mostre, me revele esse texto. Porque o Espírito Santo de Deus é o maior mestre na palavra. É Ele que nos dá entendimento de todos os feitos e todas as palavras que estão contidas nesse livro sagrado. Então, esse primeiro texto diz, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Quem tem prazer na palavra de Deus, tem prazer de observar tudo quanto está registrado no livro sagrado, que define as obras que o Senhor criou. Ainda temos no verso 9 esta expressão, enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. As alianças do Senhor, eu já afirmei e volto a repetir, nunca são quebradas. Ele fez aliança com Adão e manteve ela de pé. Ele fez aliança com Abraão e manteve ela de pé. Fez aliança com Davi e a aliança está de pé. Ele faz aliança com o seu povo de Israel e ele não falhou. Quem falhou foi Israel. Jesus fez aliança com o seu povo e o povo de Deus que falha. Jesus nunca falha. Então, vamos atentar para a palavra. Quem sabe você ouvindo a palavra, desperte no seu coração o desejo de ser fiel e nunca descumprir um trato que você faz constantemente. Preste atenção. Aí a palavra do Senhor nos conduz exatamente para o Salmo 107. Aliás, eu não li o verso 5, quero ler para você. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Olha, dá sustento aos que o temem. Lembra da mensagem ontem? Então, você precisa temer a Deus para que o Senhor cumpra a sua palavra. Ele nunca falha. Você nunca precisará passar dificuldade, porque o Senhor vai sustentar a sua vida em todas as suas necessidades básicas. Agora vamos ao texto de Salmo 107,
a partir do verso 1, vamos ler então. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E ela é a causa de nós não sermos consumidos, conforme o profeta Jeremias definiu. Ainda temos o verso 2 que diz assim, diga-nos os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo. Então Deus, em sua infinita misericórdia, em seu grandioso amor, tem feito resgate de muitos que clamam por Ele. Todos aqueles que se dirigem a Ele nunca são decepcionados. Decepcionados são aqueles que ouvem a sua palavra e a despreza. Este verdadeiramente são decepcionados. O verso 14, nós temos essa palavra: tirou-os das trevas e da sombra da morte e lhe despedaçou as cadeias. Jesus disse que ele veio exatamente para fazer cumprir estas palavras, que diz respeito à libertação do homem que está submisso à força e à vontade de Satanás, e dar a ele a condição de viver uma vida livre, cultuando e servindo a Deus. O verso 43, nós temos esta expressão: quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor, mas o tolo certamente vão desprezá-lo. Mas se você é sábio, atente para essas palavras, porque elas vão trazer benefício à sua vida no dia a dia. O livro de Isaías, capítulo 59, nós temos esta escritura registrada: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que leva realmente o homem não usufruir da aliança que Deus faz com ele é a falta de temor, a falta de amor e a falta de obediência. Se o homem cumprir tudo quanto a palavra de Deus registra em favor dele, com toda certeza, a aliança do Senhor perpetuará, não só sobre ele, mas sobre os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e toda a sua descendência será abençoada. Então vale a pena você olhar para estas palavras. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Graças te dou, Senhor, por esta oportunidade em poder testemunhar que o Senhor fez aliança com Abraão, com Adão, com Abraão, com Noé, com Davi, e depois Jesus mostrou claramente que a maior de todas as alianças foi firmada com seu precioso sangue derramado na cruz. Que nós saibamos tirar proveito destas instruções e cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.